Hoje eu vou conversar com vocês sobre a interferência das ações declaratórias de inconstitucionalidade 2110 e 2111 na revisão da vida toda, mostrando para vocês que não interfere uma ação na outra. Isso é o que busca o governo. O que a AGU, a Advocacia Geral da União, tenta nesse processo, como ela já percebeu que perdeu o tema 1102, ela perdeu o processo da revisão da vida toda, ela tenta reverter esse julgamento por meio de 2 ADIs. E isso não é correto. E 6 ministros já entenderam que isso não é correto, que não existe interferência entre as 2 ações. Vamos lá. O que são as ADIs? As ações declaratórias de inconstitucionalidade são ações que já têm mais de 2 décadas, que elas pretendem trazer a inconstitucionalidade também do artigo 3º. Mas aqui é importante frisar, na revisão da vida toda, a gente não busca a inconstitucionalidade do artigo 3º em momento nenhum. Em momento algum na revisão da vida toda a gente alega que seja declarado inconstitucional tal artigo. O que a gente pede é que haja o afastamento desse artigo quando a regra de transição for mais desfavorável que a regra permanente e se aplique a regra permanente. Vamos lá, seu José, para ele foi mais desfavorável a regra de transição, que por princípio deveria beneficiar, jamais punir. Para ele, que é uma exceção, que seja aplicada a regra permanente. As 2 leis coexistem ao mesmo tempo. Você não pede a inconstitucionalidade de uma para aplicação da outra. E sim, quando uma for mais desvantajosa, se aplica a mais vantajosa. A menos gravosa, não é nem mais vantajosa, é a menos prejudicial. Isso já foi definido pelo Supremo até como tema em 2013, que é o tema 334, a ação do melhor benefício. Então, entender de forma diversa disso é ir contra o próprio tema já definido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não existe pedido de inconstitucionalidade na revisão da vida toda. Pode ser declarado nas ADIs como constitucional o artigo 3º? Sim. A todo momento a gente diz que ele é constitucional. Momento algum se trata da sua inconstitucionalidade. E 6 ministros já decidiram dessa forma. Bom, aqui um ponto interessante a ser tratado. Se vocês lerem as ADIs, vocês vão ver que jamais o pedido dela foi algo semelhante à revisão da vida toda. Então nem poderiam tentar juntar os processos. Por quê? O pedido dela é para frente, da revisão da vida toda é para trás. E o Supremo possui o entendimento de que 2 normas podem coexistir. Afasta uma quando a outra for mais favorável, menos desvantajosa. Bom, quem são os ministros que já votaram de que não deve interferir as 2 ações? Relator, ministro Cássio Nunes Marques, ministro Luiz Fux, ministro Dias Toffoli, ministro Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin. Estamos muito confiantes que nenhum vai mudar o seu voto no julgamento, porque todos entenderam de que uma ação não interfere na outra, seguindo os entendimentos, os temas já julgados pelo Supremo Tribunal Federal. É o Supremo mantendo a sua jurisprudência. Jurisprudência é o conjunto de decisões do STF. Então, isso nada mais é do que o respeito ao princípio da segurança jurídica, tão trazido pelo presidente do Supremo, o ministro Barroso, tão defendido pela mais alta Corte Nacional. E a gente está confiante que isso seja mantido. Nós fomos habilitados nesse processo com amigos da Corte. O Murilo vai fazer um pedido para que ele faça a sustentação oral nesse processo. O Murilo está trabalhando nas ADIs. Eu estou trabalhando em conjunto com ele também na revisão da vida toda. Revisão da vida toda tem possibilidade de sustentação oral? Não. Por quê? Porque são embargos de declaração. Apenas e tão somente, isso a gente vai fazer um pedido, se nos permitirem fazer a sustentação oral com relação à questão de ordem apresentada. Mas nos embargos não existe sustentação. Boa semana.